na, na reunião tradicional que a gente faz toda segunda-feira com as entidades e com os empresários, mas hoje, como está sendo gravado, isso depois nós vamos mandar para todos os associados que eventualmente não puderem estar aqui hoje. Nós tivemos aí uma questão de uns 20 dias atrás, o João Henrique pedindo demissão em função aí de um problema de saúde, infelizmente. Estamos aí torcendo por ele, as portas estarão sempre abertas para o João. E depois aí também de 2 semanas de levantamento sobre o próximo diretor do Instituto Unidos Brasil, selecionamos aí o de Israel, que foi muito elogiado por todas as pessoas que conhecem o Israel, empresários, entidades de classe, e com muita honra e muito orgulho a gente fez o convite, ele aceitou o convite, então ele vai ser ratificado na reunião do Conselho dia 21, mas ele passa a ser, então, o nosso diretor executivo de estratégias e políticas públicas do Instituto Unidos Brasil. E, rapidamente, se vocês me permitirem, é importante ler o currículo dele, de Israel Galvão dos Guimarães Alves, atuou durante 20 anos na Ambev, 10 anos dos quais como diretor de Relações Institucionais, presidiu o Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, foi vice-presidente da BIR, Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, bem como da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, além de ter sido conselheiro da Ético e da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Foi conselheiro do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, formado em ciência pública e também em relações institucionais da UNB e em Direito pela UniCUB. E com formação executiva pela Harvard Business School, fez um curso executivo sobre gestão de reputação na Stanford Graduate School of Business. Bom, está feita aí a apresentação, mas o importante é que muita gente conhece, ele vai falar um pouquinho, uns 20 minutos, depois a gente abre para matar a curiosidade aí dos nossos associados, das entidades e dos empresários. E seja muito bem-vindo de Israel, agora oficialmente aqui para a plateia que nos assiste. E sem muita delonga, a palavra é sua e vamos em frente. Obrigado, Nabil, obrigado a todos. Eu fico aí muito honrado com o convite para se juntar a vocês num trabalho fantástico que já vem sendo desenvolvido ao longo de alguns anos, com muitos resultados. Eu fui também sócio fundador da SETA, que é uma das maiores consultorias do país, a qual eu deixei para montar a minha, que hoje eu tenho, que é a DG2. E durante a SETA eu tive a honra de frequentar bastante a FPE e acompanhar os bons debates e os grandes resultados que vocês alcançaram. Eu, de novo, agradeço a todos que me acolheram e muito empolgado com o que vem pela frente, aí o desafio que nós temos. Bem, eu vou tentar ser muito breve. Eu não queria ter a prepotência de dizer a vocês o que se fazer para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O que eu vou trazer aqui são algumas sugestões, mas eu acho que, estou vendo meu querido amigo Fernando Pimentel, que acaba de entrar aí também, com quem, né, a gente vem travando, né, juntamente uma batalha longa que vai fazer parte, inclusive, da minha abertura. Acho que tem uma premissa, pessoal, que precede qualquer discussão sobre ambiente de negócios. Essa premissa é a capacidade do diálogo institucional, a capacidade de influência, a capacidade de se fazer representar, a capacidade de poder transmitir as boas mensagens, em resumo, a capacidade que tem o setor produtivo de estar sentado à mesa com aquele que toma decisões a respeito do nosso negócio. E é isso que tem que ser permanentemente estimulado, incentivado, porque ainda há um certo preconceito no Brasil quando se fala de determinados grupos de setores que foram legitimamente ao Congresso Nacional levar os seus pontos de vista acerca de projetos de lei, medidas provisórias, atos normativos,
ainda há um certo preconceito, muitas vezes manifestado pela imprensa, com um certo tom de insinuações, de que isso se trata de um lobby, com insinuações que isso sequer deveria acontecer. O que a gente tem que fazer é cada vez mais legitimar o que a gente vem fazendo, e vocês já vêm fazendo, e outras várias entidades vêm fazendo, por meio das suas associações de classe, por meio das frentes parlamentares, que é, de novo, garantir o nosso direito de se pronunciar diante de propostas de políticas públicas que afetam o nosso negócio. Acho que essa é a premissa de tudo. Não dá para se falar em bom ambiente de negócios quando o empresário, o setor produtivo ou o empregado, seja quem for, a comunidade, seja quem for, não tem capacidade de se fazer ouvir. Então, eu falo dessa premissa porque isso tem tudo a ver com o fato de estarmos aqui juntos hoje, que é a frente parlamentar do empreendedorismo e o Instituto Unidos pelo Brasil. Essa é a proposta, potencializar essa capacidade de diálogo. E aí, é claro, quando a gente aí sim entrando em alguns temas, porque vocês verão a partir da semana que vem, vai, vai haver um grande movimento em prol da melhoria do ambiente de negócios. Eu não quero dar os maiores detalhes, porque isso precisa ser definitivo, precisa ser definido, e é por essa razão que a gente está aqui preparando, e o objetivo hoje aqui é muito mais de diálogo, de ouvi-los, não eu dizer o que é importante, mas há um pedido de algumas das principais lideranças do Congresso Nacional que o setor produtivo, e especificamente a nossa frente parlamentar, apresente grandes temas transversais, que, número um, sejam tema de interesse nacional, tenham grande tração no Congresso Nacional, grande tração na imprensa e capacidade de serem executados, ou seja, assuntos acerca dos quais nós tenhamos capacidade de efetivamente ver avançar no Congresso Nacional, seja ainda esse ano, seja no ano que vem, sabendo que ano que vem, quanto mais próximo da eleição, mais difícil as coisas vão ficando. Então, tem alguns temas que a gente precisa acelerar. E aqui eu já trago alguns temas que me foram ditos, alguns por vocês, outros pelos próprios líderes com os quais a gente vai estar na semana que vem, mas tem um primeiro aspecto que ele perpassa a todos nós. Sim, ninguém aguenta mais aumento de carga tributária. E aumento de carga tributária, é claro que é melhoria de ambiente de negócio. Se a gente tem mais recursos para poder aplicar no nosso negócio, gerar mais emprego, fomentar a economia, a gente está falando de uma economia mais pujante, portanto, aumento de tributos tem que ser algo absolutamente assim, rechaçado de forma veemente por todos nós, por todas as frentes parlamentares, CNI, por aí vai. A reforma tributária, claro, ela já vem com uma promessa que endereça exatamente uma parte desse problema, que é a desburocratização né, do caos tributário que a gente vivia. Ocorre que ainda há muito por vir. Primeiro que para a indústria, é claro que a reforma tributária ela é boa, de uma maneira geral, mas ainda há muitas dúvidas. Dúvidas não. A gente sabe do impacto que vai haver para comércio e serviços. Esses impactos não serão pequenos. Há um impacto bastante relevante. Há uma série de dúvidas sobre o novo modelo. Portanto, a gente vai começar a observar em 2026, 2027, no momento da transição, e a gente vai ter que acompanhar de perto para que esse modelo e essa engrenagem funcione sem desequilíbrios, que a gente está falando do comitê gestor, que foi aprovado semana passada, do comitê gestor do IBS, tudo isso a gente vai precisar acompanhar muito de perto para que a reforma tributária efetivamente entregue aquilo que ela pode e que eventuais distorções que forem sendo observadas no momento da sua implementação, que a gente tem espaço para debater. Que distorções elas ocorrerão naturalmente. Haverá setores muito mais afetados do que outros que já foram inclusive aliviados durante a tramitação da reforma. E aí só tem que parabenizar o trabalho que foi feito por diversos grupos produtivos. Há um outro aspecto que envolve tributos, isso vai ser pauta fundamental e que alcança pelo menos algumas das entidades que estão aqui, que é a concorrência desleal. Isso vai precisar ser enfrentado de maneira
muito. Quando eu digo concorrência desleal, pessoal, eu estou falando de concorrência desleal no aspecto tributário, naturalmente, ou a concorrência desleal contra, aí eu não vou nem citar contra plataformas de e-commerce, que algumas das plataformas de e-commerce que hoje ainda não se igualam na carga tributária ao que o produtor nacional está submetido. E essa concorrência desleal também se dá na parte de conformidade, os produtos que chegam ao Brasil sem a devida fiscalização, produtos que não passam pelo mesmo crivo aos quais são submetidos os nossos diante de Anvisa, Ministério do Trabalho. Quando a gente está falando de concorrência desleal, também a gente está falando de direito trabalhista lá fora, e tem uma pauta de direito trabalhista aqui dentro, que o Brasil já experimentou, e aí eu não quero passar para a segunda, mas ainda ficando na parte de concorrência desleal. Isso vai envolver tributo, isso vai envolver fiscalização, e o tema voltou com muita força agora por conta da Operação Carbono Neutro. Vocês viram também a questão das bebidas. A indústria química enfrenta um problema muito sério relacionado à concorrência desleal com importados, a indústria têxtil, a parte da indústria como um todo. Eu falei química, têxtil, o varejo como um todo vem enfrentando muita dificuldade com relação à concorrência desleal. Tem um debate que vai ter que ser retomado, que é a desoneração da folha de alguns setores da economia, que já há aí um faseamento para se acabar, mas é um espaço que a gente tem, sim, para ser debatido, e tem que ser debatido logo. Que mais? Eu estou aqui colocando alguns temas. Tem um outro debate que vai ser inevitável e tem que ser enfrentado muito rapidamente, que é a reforma administrativa. Assim, a maneira correta de se enfrentar o que a gente está vivendo no Brasil hoje não é só pelo lado da receita, mas é sobretudo pelo lado dos gastos. E a gente sabe muito bem que em tempos eleitorais, as chances dos políticos como um todo enfrentarem um lobby organizado do servidor público é muito difícil. Até porque o servidor público, apesar de ser minoria, ele é mais organizado, mais barulhento, e ele tem uma capacidade de reação que afeta a todos nós. Basta ver uma operação tartaruga da Receita nos portos e aeroportos, e por aí vai. Então, esse é um tema que precisa ser enfrentado logo, e que, felizmente, esse sim está tendo espaço na imprensa, e nós podemos tentar avançar com ele nesse final de ano e começo do ano que vem, até porque, especialmente, a Câmara está precisando de grandes pautas. E essa é uma pauta que o presidente Hugo, particularmente, já expôs que quer avançar. Se a gente deixar para muito próximo da eleição, isso não vai acontecer. Eu vou trazer aqui um outro exemplo de um tema que envolve a todos nós, mas que hoje vem sendo observado especialmente pelas Big Techs. Regulamentação de inteligência artificial. É inaceitável que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema sem ouvir e ouvir muito todos os grandes experts, para que não haja risco de engessamento de inteligência artificial. Toda empresa, seja ela grande ou pequena, startup, hoje se vale de inteligência artificial. Não dá para a gente deixar um tema desse simplesmente ser debatido sem o devido cuidado, sem o devido olhar e sem a participação de todos que têm interesse no debate. Tem um outro que estava sendo falado aí pelo Dornelas, mais ou menos, que eu acabei entrando. O governo, aproveitando o momento, vai colocar o Congresso vai colocar dificuldades para o Congresso numa pauta, que é a pauta da escala 6.1, de 36 horas semanais. Porque o trabalhador, é óbvio, se você fizer uma pesquisa, você quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, ou fizer uma pesquisa e falar, você quer ganhar mais, todo mundo vai falar que sim, né? É o tipo da pesquisa que não deveria nem sequer ser divulgada, porque ela não é intelectualmente honesta. Ela não é intelectualmente honesta. Se todos nós pudéssemos ganhar mais trabalhando menos, a resposta é óbvia. Então, o governo vai colocar isso, pode ser que haja uma grande mobilização, de novo, todas as frentes parlamentares e todo o setor produtivo vai precisar ter elementos de pesquisa, de estudo, que demonstrem a perda de produtividade para a indústria nacional, para o setor produtivo, da adoção de uma possível escala de 36 horas semanais.
Isso seria uma tragédia. No momento que o Brasil vive hoje, em que a nossa produtividade per capita é baixíssima quando comparada a boa parte dos países do mundo, ou pelo menos boa parte dos países com os quais a gente concorre, se isso acontecer, seria um desastre. Então, falando disso, a gente tem uma norma do Ministério do Trabalho que fala agora de segurança psicológica no ambiente de trabalho. Está certíssimo, ninguém quer que haja ambientes tóxicos, que os profissionais sejam submetidos a cargas exorbitantes, ou que sofram de burnout, ou coisa do tipo. Mas esse é um tema que precisa ser enfrentado, porque hoje ele já começa a aparecer no número de ações trabalhistas que voltaram a crescer depois da reforma do Temer de 2016. Então, essa norma ela está sendo aplicada de maneira desproporcional, ou de maneira desequilibrada, e as empresas precisarão debater de forma muito honesta e presente com as autoridades, com o Ministério do Trabalho, com o Congresso Nacional, de como levar à frente um tema importante como esse, que é importante para todo mundo que tem empresa, mas não pode servir hoje como desculpa para multas abusivas que vêm sendo aplicadas nas empresas. Tem outro tema que é um tema da vez. Vocês estão acompanhando: licenciamento ambiental. A gente tem a MP 1308 e nós temos o veto. Eu não me recordo o número, salvo engano, é o 29, o veto ao projeto de lei do licenciamento ambiental, que esse foi prometido pelo Alcolumbre ser colocado em pauta, que é aquele que restabelece a competência para estados e municípios poderem efetuar os licenciamentos ambientais para atividades de baixo impacto. Isso é absolutamente fundamental. Todo mundo aqui que tem um negócio sabe, você muitas vezes vai fazer uma pequena reforma na sua fábrica que não envolve uma árvore, e às vezes você fica ali dependente do órgão ambiental um ano para sair uma licença. Quando a gente fala de IBAMA, aí a gente está falando de 7 anos. São bilhões e bilhões e bilhões de reais parados hoje em projetos na mão do IBAMA, com um tempo médio de 7 anos para que sejam liberados. Estou dando aqui alguns exemplos, pessoal, alguns exemplos para a gente dar tração a temas. Claro, o espaço aqui vai ser de vocês, já estou concluindo. Tem o marco do setor elétrico. Setor elétrico, veja, foram 2 MPs apresentadas no Congresso Nacional. A 1.300, que trouxe a tarifa social, mas junto com ela trouxe também quem pagaria a conta, que seriam os consumidores de energia, e felizmente, toda a parte do pagamento foi retirado do MP e passou a tarifa social, que é, de novo, mais uma pauta que tem forte apelo eleitoral, apelo social. Agora tem a MP 1304, que ela não tem mais o apelo eleitoral, mas ali dentro estão sendo discutidos grandes temas que envolvem geradores, digo, das mais variadas fontes, sejam renováveis, não renováveis, gás natural, carvão, envolvem geradores, distribuidores, envolve todo um debate muito técnico sobre energia, que é do curtailment, que é técnico, mas para quem entende, sabe da dificuldade. O Brasil tende a passar, não sei se vocês já estão atentos a isso, o Brasil tende a experimentar um apagão no próximo ano, um apagão que não será um apagão tão simples como o que já aconteceu no passado, e para que haja a religação do sistema nacional, o impacto será fortemente sentido por todos nós do setor produtivo. E aí isso envolve todo esse debate também. A gente vai falar de data centers, de como abastecer data centers, os leilões de capacidade, leilão de bateria, né? Tudo isso faz parte de um marco do setor elétrico que, cá entre nós, não deve ser discutido por meio de uma medida provisória, porque é um setor que nunca conseguiu chegar a consensos mínimos para avançar. Se a gente deixar que esse tema avance de maneira atabalhoada por meio de uma medida provisória, a tendência é que saia algo pior do que se tem hoje. Tem uma outra coisa chave, isso também me foi dito por um dos grandes líderes com quem nós estaremos a semana que vem, aí para esse movimento, por um movimento novo que está sendo criado em prol da melhoria do ambiente de negócio, que é a desindexação do orçamento. A gente precisa tratar desse tema. Do orçamento, do orçamento, do salário mínimo, não dá. A gente tem uma previdência, a gente acabou de passar por uma reforma previdenciária e já tem que passar por outra. Enquanto estiverem indexados os salários dos aposentados, o salário mínimo, os aposentados ao salário mínimo, quando ele estiver tendo ganho real
o Brasil não tem como segurar essa bomba previdenciária. Não estou dizendo que o aposentado não tenha que ter recuperação ou ganho pela inflação, mas ter ganho real a todo momento, isso não faz sentido. Não tem como a gente manter a Previdência. Tem todo um debate enorme sobre infraestrutura, aí passa desde PPPs, concessões de rodovias, vai ter um debate sobre que eu acabei passando, mas regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, que isso já está acontecendo no Congresso Nacional. Então, esse é um debate que também vai acontecer. E agora eu abro a palavra, de novo, eu trouxe alguns temas que me foram apresentados por alguns de vocês e alguns que eu ouvi de algumas autoridades, mas lembrando, esse é o momento que a gente tem para se insurgir, e felizmente, seja por que razão, nós escapamos de mais um aumento tributário no MP 1303, e temos que ficar atentos aos movimentos que virão pela frente para não tolerar novos aumentos tributários. Esse, sobretudo, como eu disse, e agora vendo o querido Lima aqui, a gente precisa se colocar de maneira muito firme em favor da concorrência leal, da equidade tributária. Isso vale para todos os setores, e aí não importa de que país, né? Não estou falando aqui só de e-commerce de China, não importa. Esse é um tema absolutamente chave, e vocês já viram que esse tema foi quente lá atrás e pode retomar esse ano. Tá? Então eu agradeço o espaço, eu trouxe aqui algumas provocações e estou a postos para nos organizarmos, ouvir o que vocês têm de propostas, para que o próprio IUB, nos próximos dias, já prepare uma grande pauta sobre ambiente de negócios que enderece os grandes temas nacionais que são de interesse de vocês e temas específicos de alguns setores, mas que têm grande impacto, seja impacto direto no setor, mas grande impacto indireto em toda a cadeia de valor do sistema produtivo brasileiro. Portanto, acaba interessando a todos nós. Ok? Obrigado. Valeu, E a obrigado, palavra. Israel. Obrigado, Eu querido. vou, eu vou pedir daqui a pouco para o Castilho assumir, vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas aí o Castilho toca, e o Paulo já fez aqui, vai fazer a primeira pergunta, depois eu queria ver meu amigo Rubens, faz tempo que eu não falo com o Rubem, tudo bem, Rubem? Rubem Tudo vai bom, fazer uma Nabil? pergunta, Vou fazer um Felipe vai monte de fazer perguntas outra, aí. o Pimentel vai fazer, todo mundo vai fazer pergunta aqui para deixar o, o nosso amigo de Israel justificar a presença dele hoje aqui. Ok, pessoal? Então, Paulinho, a primeira é tua. Paulinho, fugiu? Não, tá aí, né? Ah, tá aqui. Cadê o som? Tá pedindo para mim, o Paulinho sou eu? Quer que pergunte para Você é o pergunta? Paulinho, você é o Paulinho Cavalcante. Vamos lá, Paulinho. O homem da Não, deixa Bahia. passar, eu estou aqui, por favor, tem opção de gente com a mão levantada, eu não lembro o tema. Obrigado, Nabil, obrigado, Castilho. Eu acho que quem levantou primeiro aí foi o Caio, depois veio o Barum, o João, tem aí o Rubem, todo mundo levantando a mão, pau na máquina aí, fique à vontade, estou aqui para ouvir hoje mais. Obrigado, hein? Então, Rubem quer perguntar? Rubem? O Caio levantou Caio falou primeiro aí. primeiro? Então, desculpa. Vamos lá, Caio. Primeiro, boa noite. Obrigado, Nabil, aí pela oportunidade. Eu presido a ELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano. E para mim, o que me assustou muito, Israel, foi essa aprovação unânime aí da reforma do imposto de renda mínimo, né? Eu acho que não há uma percepção, ninguém é contra, né, o reajuste das faixas de isenção, até porque isso é uma coisa que deveria ser automático, né? O problema é como isso vai ser financiado, e ao reintroduzir a tributação sobre dividendos, não está se olhando sobre o investimento, né? Eu acho que o Felipe que está aqui é da Brasca, sabe muito bem o efeito que isso vai ter, e para mim me assustou demais ter tido uma aprovação unânime sem ninguém se preocupar como essa conta vai ser paga, e especialmente o custo para o investimento, porque no final da história é isso que significa, e não só o investimento nacional, das empresas nacionais, dos empreendedores nacionais, mas também o investimento estrangeiro direto. E isso aí vai afugentar muito o capital, não é pouco. Só sem fazer nenhuma digressão, mas lá em 96, quando a gente reformou o IRPJ e a gente aumentou esse valor para as empresas e foi dada a isenção
ao imposto de renda na distribuição de dividendos, ele trouxe todo um ecossistema que as empresas se organizaram, os simples, etc. Nós mesmos fizemos um estudo através da consultoria Tendências e a gente mostra que esse número de 144 mil só contribuintes atingidos é uma falácia, né? Porque ninguém tem acesso ao número, a própria Receita Federal não abre esse número e a gente sabe, né? Só pelo número de contribuintes no presumido, no simples, etc., vai ser um número muito maior de atingidos. Então, o efeito já está contratado aí e a gente não percebe nenhuma oposição. A gente espera que o Senado, no mínimo, discuta isso para tentar levar algum nível, né, de acomodação disso, mas isso, honestamente, das ações de curtíssimo prazo, era aquelas que eu acho que todo o setor produtivo deveria estar unido, tá? Mas é só o questionamento que ele faço se você vê alguma possibilidade de ser discutido de uma melhor forma ou vai ser um atropelo como está contratado. O Marum levantou a Israel, mão antes também. o teu microfone tá desligado. Assim, Caio, excelente ponto. Eu vou dividir a minha resposta, que será breve, em diferentes partes. Número um, foi aprovado por unanimidade, porque, de novo, a gente já vive um período eleitoral. Na verdade, as eleições já estão aí. Não haveria parlamentar que se opusesse com relação à correção da tabela do imposto de renda. Então, essa é a resposta. Como se deu por unanimidade, isso passou por um grande acordo. Isso passou por um grande acordo que envolve, inclusive, Alagoas, e cuja grande liderança tem a capacidade tal de influenciar o Congresso Nacional para ter passado como passou, tá? Essa mesma pessoa, felizmente, me trouxe uma resposta, porque eu estive com ele no dia seguinte, exatamente para levar o ponto que você trouxe aqui. Eu falei, olha, a carga tributária brasileira, com tributação de dividendos, com tributação de remessas de lucro ao exterior, nós estamos tornando o Brasil inviável. Eu até tive um pushback sobre a questão de tributação de lucros ao exterior, mas esse é um debate que ainda vai ser reaberto em algum momento. Tenho certeza que muito bem liderada pela Brasca, com a ajuda da Brasca, tá? Tem um espaço. E sobre dividendos especificamente, me foi dito, eu falei, poxa, vem cá. Historicamente, a gente sabe qual é o papel de dividendos. É absolutamente inaceitável você ter uma carga do RPJ de 34 e ainda agora tributar dividendos. Assim, era uma coisa ou outra. A promessa que me foi feita, e eu devia ter falado isso no início da minha fala, um dos temas para ser debatido na sequência, me foi uma promessa feita pelo líder, tá? Pelo relator, foi: eu abrirei, em função desse aumento de carga da pessoa jurídica, eu efetivamente abrirei a discussão sobre a reforma do imposto de renda da pessoa jurídica, que precisa necessariamente ser reduzida para que o Brasil tenha competitividade internacional. Foi isso que me foi dito, tá? E é essa boa notícia que eu trago, porque eu deveria ter falado aqui no início de um dos grandes temas, e um deles era a questão justamente dos dividendos e a parte de remessas de lucro. Essa eu tenho, nesse momento, um pouco mais, eu não tenho a mesma esperança, mas é claro que ela voltará a ser debatida, porque isso é necessário. A gente está afugentando capital. Imagina quem veio desde fundos soberanos, os fundos de aposentadoria, os grandes fundos que aplicam aqui, aplicam com uma previsibilidade de retorno, de payback dos seus investimentos, e agora com um câmbio que ainda é desfavorecido, ou seja, quem tem que remeter lucro para fora para pagar dívidas que foram contraídas lá fora em dólar, ainda vão ter que agora tributar as suas remessas. E esse impacto é brutal para muitas empresas, tá? Então, esse debate vai acontecer e ele tem que ser mais do que estimulado, ele tem que já estar na imprensa semana que vem, porque vai haver o debate no Senado. Mas aí, Caio, para concluir, eu não acredito que o Senado vá retirar. Nesse momento, eu não acredito que o Senado vá retirar, porque o acordo foi muito bem fechado. Claro que houve uma provocação entre colocar o Renan como relator, mas eu acho que nesse momento, apesar do Renan ter dito hoje de manhã que reintroduziria, veja que coisa, ele reintroduziria todos os temas da MP 1303 no PL do Imposto de Renda, que obriga a volta do projeto para o Senado, para a Câmara. E é claro que se isso volta, vai ser rechaçado do mesmo jeito e ficaria como foi aprovado inicialmente, com a tributação de dividendos.
e de remessas de lucro exterior. Tá? Agora, não acredito que o Renan fará alterações nesse sentido, tá? Portanto, de se não tributar dividendos, não fará. Eu acho que a força do Congresso, desculpe, a força do governo nesse momento, com a ajuda do Alcolumbre, será passar o mais rápido possível para que esse tema seja sancionado. Porque se houver muita briga, é capaz de se voltar para a Câmara e aí, de propósito, a Câmara segure para aprovar isso só em fevereiro. E, portanto, a correção da tabela do imposto de renda valer só em 2027. Tá? Esse risco ainda existe. Vamos acompanhar, porque a Câmara está muito incomodada com o governo federal, com o governo nesse momento, que está colocando de novo em cima do congressista a culpa de não ter aumentado o tributo. Veja que coisa, que incoerência, que paradoxal, que momento paradoxal a gente está vivendo. Não sei se eu te Muito respondi. obrigado. Estou trazendo uma boa Obrigado. notícia aqui, que me foi prometido pelo próprio relator, assim, de forma muito séria. Vou enfrentar a discussão sobre, não foi possível nesse momento, pelo momento político, mas vamos enfrentar a discussão sobre a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Obrigado, Israel. Muito bom. Obrigado, Caio. Obrigado, Israel. Eu passo para o Marum. Marum, depois o Rubem, depois o Juan, o Rafael. Vamos pegar a sequência aqui. Fala, Marum. Aí tem da minha fala tem um pouco de desabafo e também tem aí um questionamento. Tá? Desabafo que eu acho engraçado, que esse tipo de governo ele consegue envolver toda a sociedade, envolver todos os meios de comunicação e até os parlamentares também, e tentando mostrar de que o que ele faz é ótimo para a sociedade. Então, isso é um absurdo, e ninguém contrapõe isso, sabe? Não adianta o cara dar um Bolsa Família e o cara vai no supermercado, as coisas estão caríssimas, sabe? É um absurdo isso. E eles falam isso a todo instante. Então, eu acho que as entidades tinham que esclarecer a população, né, de que esse tipo de movimento não leva a nada. Né? Hoje, para você conseguir determinados funcionários na sua empresa, é muito difícil, porque eles recebem Bolsa Família, não querem trabalhar, é um problema. Mas eu acho que o que precisaria falar, além dessa parte aí dos tributos, que é fundamental, isso aí vai sufocar todo mundo, em cima de uma fala de que rico tem que pagar mais imposto e essa conversa mole toda, eu acho que a reforma administrativa é fundamental, porque esse governo ele abre coisas assim, abre a quantidade de penduricalhos que ele coloca aí na administração pública é enorme, né? Então, acho que a reforma é importante, porque hoje a maior parte que se arrecada vai para pagar aí funcionalismo público e a Previdência também, e para investimento não sobra quase nada, né? Nada. E o que sobra ele fica fazendo politicagem, distribuindo o dinheiro para quem o apoia, né? Então fica muito difícil o Brasil progredir. E eu acho que também tinha que caminhar dar continuidade à reforma trabalhista, porque hoje foi feito na época do governo Temer, foi feito já uma movimentação, mas hoje os advogados estão driblando tudo que foi conseguido de avanço naquela época, estão driblando. Hoje o empregado ele alega que trabalhou na sua empresa e que a sua empresa causou um dano para ele definitivo. Né? Tem gente pedindo aí. Eu estou com uma funcionária na minha empresa, ela quer indenização para o resto da vida, porque diz que foi traumatizada dentro da empresa. Então, eles estão fazendo uma série de subterfúgios para fugir das regras. O próprio Tribunal Superior do Trabalho não aceita a pejotização também, e isso é um problema, né? Porque vai gerar uma série de problemas. Então, acho que a reforma trabalhista também deveria continuar. É difícil num governo aí progressista como esse aí, com esse monte de conversa mole e enganação do povo, mas infelizmente a gente tem que dar continuidade a isso. Senão a gente nunca vai ser um país grande de maneira nenhuma.
Desculpa o desabafo. Desabafo de todos nós, Não, Marum. É tem meu tem desabafo. todo o direito. E eu tenho certeza que o seu desabafo é compartilhado por todos que estão aqui e por qualquer empresário que opera nesse Brasil, diante de tantos obstáculos burocráticos, de custos, e agora com isso que você acabou de mencionar. Você está certíssimo. Você falou primeiro de reforma administrativa. É chave e nós devemos e temos esse espaço, porque apesar do Congresso ter dado sobretudo a Câmara, ter dado uma recuada, até porque a oposição ficou meio perdida nesses últimos um mês e meio em discussões sobre sucessão. O recado que a Câmara deu ontem nos traz alguma esperança de que ainda há um centro e 2/3 do Congresso Nacional que lembram que quem move e quem paga as contas no país é o setor produtivo. E a reforma administrativa tem espaço e está tendo espaço na imprensa. Então, é urgente que a gente promova um encontro com Pedro Paulo, com Júlio Lopes, na nossa frente parlamentar, em conjunto com as demais frentes, com a Frente Parlamentar Agropecuária, estimulando o CNI para que esse tema avance. E, como eu disse no início da minha fala, ele precisa avançar logo, porque o lobby organizado, porque esse é o único lobby que a imprensa nunca discutiu, que inclusive você tem sala de magistrado no Congresso Nacional, das assessorias legislativas de funcionários públicos dentro do Congresso Nacional, e ninguém fala. Imagine se uma empresa tem uma sala dentro do Congresso Nacional, ou um setor tem uma sala específica dentro do Congresso Nacional. O que diriam desse lobby? Do funcionalismo público não se fala nada. Então, isso é um lobby muito forte, que se for chegando perto da eleição, ninguém vai querer enfrentar. Ninguém vai querer enfrentar. Então, a gente ainda tem um resto de ano que pode ser promissor por uma Câmara, sobretudo, Hugo, que precisa de uma pauta positiva e diante de um tema que o governo, nesse momento, ainda pode ter dificuldade de enfrentar, que é a questão do taxade. É a narrativa de que esse governo, se você pegar o histórico de aumentos, é um histórico abusivo de aumentos nos últimos anos. Então, temos sim, enfrentar a reforma administrativa e há espaço. A dificuldade, de novo, são as eleições, mas há tempo e há tempo de se fazer de maneira que vocês vão se lembrar do Temer. Claro que eram outros tempos, a gente não pode comparar. O Temer tinha 3% de popularidade e não estava preocupado com reeleição. Então, ele conseguiu de maneira muito hábil com o Congresso Nacional aprovar a jato as grandes reformas de que o Brasil precisava. E não aprovou uma delas, mas deixou pronta para o governo seguinte, foi a reforma previdenciária. Tá? E na parte trabalhista, você está corretíssimo. Tá? Corretíssimo. O que você me disse agora conversa com essa norma do Ministério do Trabalho sobre segurança psicológica, sobre ambiente de trabalho, saúde mental, que os advogados e o próprio Ministério e o Judiciário vêm tratando de maneira absolutamente desproporcional, e isso precisa ser regulado e discutido no Congresso Nacional. Porque a gente está voltando a ter o mesmo número de processos trabalhistas que nós tínhamos da época pré-reforma do Temer. Ok? E veja, adicione a isso aí, Marum, o que eu falei para você da escala 6.1, porque o fim da escala 6.1, porque o governo ganhou um fôlego, é fato, o governo ganhou um fôlego, e agora ele está testando até onde ele pode ir em todas as frentes. E essa é uma frente perigosa, eu não estou dizendo que vai passar, não, mas ela é uma frente perigosa, porque, de novo, qual é o trabalhador que vai ficar contra? Qual é o trabalhador que vai ficar contra trabalhar menos e receber a mesma coisa? Então, é uma pauta perigosa que a gente precisa endereçar logo no Congresso Nacional. Ela virá, tá? O governo vai colocar esse tema, vocês já devem ter ouvido alguns atores, porque já estão soltando os balões de ensaio, e isso vai ser colocado à discussão. Eu tenho, para mim, que isso não passa na Câmara. Agora, isso não será um debate fácil. Esse é um debate que vai exigir de nós muita capacidade de diálogo, e como eu disse no início de toda a conversa, é a premissa de tudo. De quando a gente fala de ambiente de negócio, é a nossa capacidade de dialogar, transmitir as nossas mensagens bem estruturadas, embasadas em estudos, e a nossa capacidade de sentar à mesa com influência para equilibrar e evitar de quem tem o poder da caneta tome ou assine sem ouvir quem sofre pelas medidas que estão sendo adotadas.
É Muito isso, Alan. obrigado, obrigado, Israel, obrigado. Respondi. O que eu gostaria de colocar, obrigado, Marum, mas o que eu gostaria de colocar é que, lamentavelmente, eu concordo com o Israel que o problema que nós vamos enfrentar agora é que talvez pela primeira vez, pelo menos nos últimos anos, a gente começou já a campanha política um ano antes da eleição. E quando se começa a campanha política, dificilmente você consegue caminhar qualquer coisa. Por um lado, isto é muito ruim para o ambiente de trabalho. Por outro, pode até ser bom, viu? Porque para continuar aquilo que está sendo feito na direção que está sendo feito, eu prefiro até dar um basta, porque não dá. E a Câmara está reagindo, né? Tem muita negociação acontecendo, vocês estão acompanhando. Os movimentos estão cada vez mais fortes e a reação ontem foi emblemática. Eu acho que sim, foi de alguma maneira muito bem acordada, não foi ao acaso que aconteceu ontem, foi algo, eu acho que muito bem estruturada. Nós, em particular, também tivemos um trabalho forte de apoio, mas vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 2 ou 3 semanas que tem temas importantes. Rubem, eu gostaria de passar para você fazer a Só um pergunta. ponto, Castilho. Você mencionou sobre a 303. Veja que situação. 3 dias antes, 4 dias antes, a gente veio durante essas semanas na dúvida se passaria ou não passaria a 303. Mas houve um determinado momento em que foi fechado o acordo para se passar a 303. Naquele momento em que o governo cedeu para o agro, cedeu em vários aspectos da medida provisória, e felizmente o agro voltou atrás por um movimento muito organizado de todo o Centrão, uma resposta da Câmara e muita organização do setor produtivo, que fez muito barulho, porque mais uma vez É, se passaria no aumento. e outra coisa, né? Já a indicação aconteceu num dia anterior, porque se vocês acompanharem, o tema na comissão ganhou por um voto só. A comissão eles não ganharam com grande liderança, não, já existia aí um sinal amarelo, porque eles ganharam por um voto. E aí eu acho que houve sim uma resposta, independentemente da liberação de verbas que foram feitas ontem de maneira pesada, liberaram uma série de verbas aí, mas mesmo assim eu acho que houve uma articulação de alguns caciques que ajudaram. Rubem, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Castilho. Prazer de Israel. Eu represento aqui a SIC de Caxias do Sul, mas sou presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. E eu vi que a primeira fala aí foi da questão da tarifa zero, tá? Só queria fazer um esclarecimento. Hoje nós temos 154 cidades com tarifa zero, e aonde foi aplicada a tarifa zero tem um crescimento de 40% na demanda. Seria natural que nós, fabricantes de ônibus e os próprios operadores, apoiassem essa medida, mas nós somos terminantemente contra, porque nada que é de graça se cuida e não vai ter dinheiro para sustentar isso por longo período. Então, só São Paulo seria 25 bilhões que precisaria ser investido para dar tarifa zero para São Paulo. Então, só colocar essa questão, fabricantes e operadores são contra esta medida. Isso aí é populista no momento da política que o governo vai querer fazer agora. Nós somos a favor da tarifa, a modicidade tarifária, isso é outra questão. Mas eu estou vendo aqui meu amigo Fernando Pimentel, o que nos preocupa agora é o ministro Zanin já começar a tirar a desoneração da folha, e isso vai ser um outro problema muito grande para enfrentar. Todo mundo se lembra da batalha que o IUB fez lá atrás para aprovar essa questão da desoneração. E aí seriam mais 25 bilhões de receita e vai penalizar o setor produtivo, têxteis, proteína e etc. São 17 setores que vão ser prejudicados. Então, essa pauta vai dar muito o que falar também e nós precisamos nos organizar, como o IUB também fez lá atrás. Eu tenho duas ou três colocações bem rápidas, Castilho, me permite. Nós estamos Não, aqui fica à vontade. discutindo agora uma questão de volta
de 3 PLs, o PL 4035 de 2019, do senador Paulo Paim, o PL 1091 de 2019, do Volney Queiroz, e o PL 703 de 2024, do senador Weverto. Esses PL dizem que as empresas que fizerem automação terão que recolher uma contribuição extra para a Previdência ou vão ter que fazer sob uma negociação sindical. Imagina os bancos e todas as empresas que fizerem automação no sistema de transporte público, nas empresas, nós vamos ter agora que fazer uma contribuição extra. Então dá para ver que o governo não, os senadores, etc., de esquerda, começam agora a pautar esses PLs de apelo popular, né, de apelo dos sindicatos. Então nós temos que ficar muito atento que se passar isso nós vamos não automatizar e não sermos competitivos, né? O Disraeli falou também da proteção da indústria nacional. Nós estamos vendo, eu estive lá no governo 2, 3 vezes, alertando até a ministra Gleisi e outros ministros no Ministério da Indústria, que o alinhamento agora com a China mais com a China, em função de não haver um entendimento ainda com os Estados Unidos, nós vamos ter que abrir as nossas barreiras de importação para mais ainda para os produtos chineses. Máquinas agrícolas, linha amarela, automóveis, ônibus, caminhões estão entrando no Brasil fortemente, dominando o mercado e vai haver uma desindustrialização muito grande dessa indústria importante do PIB brasileiro, que é a indústria automotiva, né? Então, o Igor da Anfávia conseguiu fazer um movimento de aumentar o imposto de importação dos eletrificados, mas está entrando, prefeitura e municípios podem comprar sem impostos. Então, o poder público pode comprar sem o imposto de importação, isso aí é lei. E eles estão entrando em várias cidades, os chineses estão entrando e ofertando bens de capital. E, por fim, aqui eu queria só lembrar que foi levantada aí a questão do 6x1 e a questão da NR1, que é os psicossociais que foi transferida por um ano. A enxurrada de ações trabalhistas que estão ocorrendo em todas as indústrias é impressionante. Os venezuelanos que estão vindo no Brasil trabalham aquele tempo para ganhar o direito e estão entrando na justiça. E eles estão ganhando, inclusive, Bolsa Família. Ou seja, as ações trabalhistas, assim, coletivas, está sendo impressionante. Como caiu a sucumbência, há uma série, é uma indústria. Os advogados estão entrando, assim, com causas, até como é que é, direitos, morais, de 10 mil, 15 mil, 30 mil reais. O cara trabalha um ano e bota causas de 100 mil, 300 mil. É impressionante. E os juízes estão acatando em alguns estados. E estamos entrando através da Câmara e vamos precisar do apoiamento em função da falta de mão de obra, da questão da maioridade para o trabalho. Era 16 anos no passado, passou para 18 e voltou para 16 quando tem ambiente insalubre. Nós estamos com esse projeto tramitando para nós conseguirmos ter mais mão de obra e o sistema S que forma dos 14 aos 16, hoje ele se forma com 16, tem que ficar 2 anos fora da indústria para poder trabalhar. Com 2 anos ele vai para o crime, vai para outro lugar. Então nós precisamos baixar a maioridade para 16 anos para o início do trabalho. Mas era isso somente como alguns comentários, só para dar as boas-vindas ao de Israel e para dizer que ele vai ter bastante trabalho aí. Né, Castilho? Raeli, microfone. Sim, obrigado, Rubem. Fico contente com as suas palavras e mais contente ainda em perceber que estão todos muito atentos aos temas que a gente vem tratando aqui desde o início. Porque, de fato, se nada for feito, a gente vai ter um retrocesso monumental. Você falou a palavra mágica. O fim da sucumbência é o que proporcionou o retorno dessa enxurrada de ações trabalhistas. Então, isso precisará ser enfrentado sob pena da gente novamente viver o que vivia no passado. Então, isso vai precisar ser enfrentado. O seu tema inicial sobre automação, assim, ele chega a ser escandaloso.
Não deveria nem ser. É uma das coisas que deveriam mais envergonhar o país. Ou seja, é quase se dizer o seguinte: você que quer modernizar e ser mais eficiente, você vai ser penalizado. Você que fizer automação, utilizar inteligência artificial, ou seja, for na linha de ser competitivo e eficiente para poder concorrer com o mundo, você será penalizado. Então, por prudência, é claro que a gente tem que acompanhar isso de perto, se pronunciar, fazer barulho, mas eu não acredito que que um negócio desse tenha condições de passar. Mas, de novo, o seguro morreu de velho e é dever das nossas entidades, das frentes parlamentares, se pronunciarem de forma veemente, até expondo, até envergonhando esse tipo causando no mínimo um constrangimento a esse tipo de iniciativa no país, porque beira a barbaridade. E a China, você está absolutamente correto, eu evitei, em algum momento aqui eu falei das plataformas, eu falei não só China, esse tema eu falei, a gente agora enfrenta, você deve ter ouvido no início da minha conversa, por uma questão geopolítica, o nosso desafio aumentou e aumentou exponencialmente. Porque, claro, o governo precisava se segurar em alguém e vamos combinar, todo tarifaço não veio por conta de Bolsonaro, isso aí pode ter sido um elemento a mais, veio por conta do posicionamento brasileiro, dentro dos BRICS, de se estimular uma moeda dentro dos BRICS. Isso provocou o que aconteceu. E desde o início do tarifaço, eu vinha conversando com alguns que estão aqui, de outros setores, eu venho falando, olha, preparemos-nos porque o governo fará uma série de gestos e afagos aos chineses, porque é na China em que o governo tem hoje e vem se segurando para enfrentar esse debate global. Entendeu? Vamos torcer que algo aconteça no tarifaço, mas ainda assim, haverá, até por uma questão, eu não estou aqui criticando, tá, pessoal? Até por uma questão ideológica, há uma aproximação com a China. Isso trará desafios para alguns setores brasileiros que são incontornáveis ou podem levar à ruína do negócio. A ruína do negócio. Para alguns, será mais desafiador. Para outros, será a ruína do negócio. Porque é impossível concorrer com um modelo chinês de trabalho, em que o trabalhador trabalha horas a fio, não tem férias. De novo, o produto entra às vezes até com incentivo tributário às avessas, ou seja, paga menos tributo do que paga o produtor brasileiro, sem conformidade, sem fiscalização. Então, assim, vai ser dificílimo, porque os chineses estão entrando em todas as áreas, entrou em todas as áreas. Você falou de automóveis, e a gente está acompanhando tudo que foi feito pela Anfávia. Eu, inclusive, trabalhei muito nesse tema durante a reforma tributária, tá? Para conseguir pelo menos algum equilíbrio ali durante a reforma tributária que passou no Congresso Nacional. Mas o desafio é monumental, porque entra na construção civil, está vindo com uma força monumental no agro. Bem, a gente vai ter esse é definitivamente um tema que precisa ser enfrentado, e naturalmente eu não tenho as respostas aqui, porque cada setor tem a sua particularidade, e alguns setores aqui enfrentam efetivamente o mesmo problema, que são as tarifas de importação para produtos que chegam a preços que tornam o produto brasileiro não competitivo. Isso é a concorrência desleal do início da minha fala. Era um dos temas de maior preocupação. Isso vale, como eu disse, para a indústria têxtil, para o varejo, para a indústria química, vale para automóveis. Felizmente, a gente vai ter reverberação em vários setores de relevância para poder criar algum constrangimento e poder dialogar e demonstrar aos congressistas o absurdo que é isso. Agora, lembre-se, é sempre um Muito debate bom. delicado, né? É sempre um debate delicado, sobretudo em eleição, porque ao mesmo tempo em que a gente está aqui tentando manter de pé os nossos negócios, o governo quer fazer o seguinte, fala, não, eu quero que o consumidor, nesse momento, tenha poder de compra e compre barato. Isso ajuda no quesito popularidade, sem nenhuma dúvida. Então, assim, veja que o desafio não é pequeno. Espero Obrigado, ter... Rubem. Obrigado, Disraeli. Juan, a bola está com você. Obrigado, grande Castilho. Israel, sempre um prazer falar contigo, meu amigo.
Vamos lá, Boa. você falou agora do consumo, mas se tem consumo de um lado, tem inflação do outro, né? Então, É verdade. então uma espada de Damocles aí. Mas eu vou tocar num ponto, eu vou tocar em 5 pontos. O Rubem acabou de citar, transversal, mas eu creio que a gente tem que estar atento aí para os próximos movimentos, né? Ontem, com a queda da 1303, o governo já começa a se movimentar para obter outras formas de compensação. O governo tem que fechar a conta, esse é o ponto, né? O Zanin ontem desengaveta a questão da desoneração da folha. E, ao mesmo tempo, o governo já vem com o PL dos incentivos fiscais. Isso, para a indústria de modo geral, quem tem negócio, então, Zona Franca de Manaus, que se segure, né? Então, são 2 pontos aí que creio que o Instituto deve estar atento. Para além disso, marco das PPPs, acho que na infraestrutura fundamental e o governo está favorável, é uma pauta simples de passar e está na boca do gol. Aumento do limite do MEI, acho que R$ 80.000 hoje no Brasil não dá mais. O Jaime Campos está propondo 320. Tem outros projetos ali de 120 mil. Então, mas eu acho que o aumento do limite do MEI é um projeto que dá para tocar, mas tem um que é transversal, de Israel, e creio que vai dar o norte das eleições no ano que vem. A Genial Quest trouxe essa semana que o tema da segurança pública vai dar o norte das eleições no próximo ano. E a PEC da segurança pública é uma das balas de prata ali do governo para dizer que está fazendo alguma coisa, ao mesmo tempo o Mendoncinha está precisando de apoio no projeto dele. E creio que o Instituto pode fornecer apoio, porque se de um lado o governo quer menos Brasil, mais Brasília, a gente pode ir numa contrapartida, né? Mais Brasil, menos Brasília, que é o que o Mendonça Filho está propondo. Acho que dá para a gente apoiar de alguma forma o relatório do Mendonça também. Esses são os pontos, tá? Excelente, Juan, super obrigado. Eu não tenho como discordar de nenhum deles. Até falei no início, né, a questão das PPPs. De fato, esse debate dos incentivos fiscais virá, e é duro, porque é o seguinte: incentivo fiscal, ele é uma faca de dois gumes, porque às vezes há debates dentro do próprio setor em que alguns atores dentro do próprio setor gozam de benefícios fiscais, de que outros não gostam, isso gera desavença dentro do próprio setor. O fato é o seguinte: o fato é que quem se comprometeu a fazer um alto investimento com base no incentivo fiscal precisa ser remunerado ou seguir o seu negócio de acordo com o que foi pactuado. Isso significa segurança jurídica, respeito aos contratos. Então, esse necessariamente vai ser um debate. Eu estou vendo a questão dos incentivos fiscais. Agora, é claro que o governo vem com uma angulação para falar de eternos privilégios. Aí, eu vou te dizer uma coisa: se for mexer na Zona Franca de Manaus, um dos maiores aliados do governo, você sabe, é um leão quando se fala nisso, que se chama Eduardo Braga e Omar Aziz. Ali na Zona Franca de Manaus, é uma preocupação eterna. Pô, imagina, fui 20 anos de Ambev, você sabe muito bem como acompanho isso de perto. Mas ali vai ter muita resistência, porque quando você pega todos os senadores da Amazônia Legal, nada se passa no Senado sem o apoio de todos os senadores. Então, não acredito que se mexa na Zona Franca de Manaus agora, sobretudo depois da reforma tributária, que manteve os benefícios da Zona Franca. Tá? Segurança pública é um tema chave, porque isso aparece em todas as pesquisas como item número 1. Você tem toda a razão. E o que é mais curioso, se eu posso te dizer, no início, quando o Lewandowski assumiu, vocês vão se recordar, ele tinha uma pauta única que era a PEC da segurança. E não havia atração nenhuma dentro do próprio governo. O governo não queria, em nenhuma hipótese, trazer isso para o seu colo, porque isso é uma atribuição constitucional dos estados. E o governo entendia: deixe isso, que isso aqui vai afetar a popularidade dos governadores. Então não havia atração dentro do próprio governo. Até que se percebeu, por conta das pesquisas, de que algo precisava ser feito. E o governo mudou de ideia. Quando ele muda de ideia, você agora começa a ouvir. Começa não, já houve há um bom tempo, sobretudo dos governadores de oposição, falando: olha, é um absurdo a PEC como está, porque ela vai tirar a competência das polícias locais. Então, assim, isso é um debate que eu não tenho dúvida vai mexer com o Centrão dentro do Congresso Nacional, e não será uma pauta que o governo conseguirá passar do jeito que ele quer. Mas algo na segurança pública será feito, porque todos querem dar uma resposta para a sociedade, e, em especial, dado o aumento da criminalidade organizada.
a gente já começa a ler em alguns locais. Nós podemos virar um narco-estado. Assim, a maneira como as organizações criminosas se infiltraram em estados que eles não estavam há alguns anos, sobretudo estados do Norte e Nordeste, é um negócio espantoso. Então, esse tema será endereçado e a gente tem que ficar atento para que seja com equilíbrio. Mas, veja, é um tema de interesse de todos nós. Afinal de contas, isso também fala de ambiente de negócio. Quantos setores ou cidades, imagine, você tem um aumento brutal de criminalidade, as pessoas saem daqueles locais, as lojas fecham, acabam a economia local por uma questão de criminalidade. Então, esse é um tema transversal, sim, que afeta todos nós e vai ter muita atração, como nos pediu um dos líderes chave com quem nós vamos falar na semana que vem, aí nesse grande movimento em prol da melhoria do ambiente de negócio. Obrigado, Juan. E as Obrigado, PPP, Juan. tem toda a Obrigado, razão. Israeli. Por Cala a boca. ordem, o Luan e o do seu Rafael, que está ali também. Luan, bem-vindo. Faz tempo que eu não te vejo. Bom te ver. Participe mais. Perfeito. Obrigado pela palavra, Castilho. Boa noite a todos. Luan, contribuo também nas operações do ranking dos políticos. Muito obrigado por toda a exposição de Israel. Parabenizo você por assumir esse desafio e conte conosco no que for possível para a gente conseguir maximizar o impacto de todas as ações do IUB. Eu gostaria de reforçar um dos pontos da sua fala, a reforma administrativa enquanto oportunidade, porque muitos dos problemas relacionados ao que foi listado aqui, como aumento de carga tributária, essa busca constante por maximização de receita que o governo federal tem buscado, muito disso está relacionado ao aumento de despesa do Estado, que começou a partir da PEC da transição e depois com o arcabouço fiscal. Então, a gente precisa tornar a máquina pública mais eficiente. O ranking, inclusive, fez algumas pesquisas parlamentares enquanto termômetro para verificar quais eram os pontos mais prováveis a gente conseguir avançar na atual legislatura. Então, são alguns pontos sensíveis que depois a gente pode compartilhar também com vocês. E, bom, como você falou, né, alguns dos pontos principais, apesar que a gente identificou que eles têm adesão da maior parte dos parlamentares, a pesquisa foi feita um pouco antes, né, dos projetos serem protocolados e do lobby do funcionalismo entrar forte, né? Então, a gente precisa organizar um contra-ataque, precisa aproveitar essa oportunidade. A gente está muito próximo do Pedro Paulo, a gente contribuiu Excelente. desde o requerimento do grupo de trabalho lá atrás, fizemos eventos sobre, contribuímos no grupo de trabalho também, audiência pública, o Juan, que estava falando antes de mim, inclusive estava presente, falando e contribuindo, levando esses pontos. E assim, chamar atenção também para um ponto muito delicado, mas que a gente identificou que é viável a gente avançar nessa legislatura, que é a gente acabar com super salários. A gente lançou um manifesto sobre o tema, está com quase 20 mil assinaturas já, só para criar um fato político, né? E, enfim, então a gente precisa trabalhar nesses pontos de forma organizada e unida, porque do lado de lá isso está sendo feito muito forte, especialmente o judiciário, conversando e coagindo os parlamentares a não avançar esse projeto. A gente tem que levar os nossos pontos nessa discussão também. Obrigado. Não posso concordar mais com você. Você tem toda a razão. E o tema terá atração, tá? Ele terá atração, é o momento certo. E veja, esse é um tema que vem sendo discutido. Quem se lembra aqui do Collor? O Collor entrou no caça aos marajás, reforma administrativa. Acredite, foram feitas muitas melhorias, mas a gente está ainda a um oceano de distância do ideal. O nosso estado é um estado, historicamente, eu não vou ficar aqui falando, todo mundo já sabe, né? Perdulário, ineficiente, e é o fato, historicamente, veja, historicamente, a gente debate isso, entra governo, sai governo. Fala assim, quando haverá coragem de se enfrentar a questão pelo lado da despesa? E a gente sabe que não será enfrentada por esse governo, mas o Congresso está com disposição, e vou dizer, vocês já sabem, 2027,
para quem assumir, haverá uma paralisação, porque não haverá recursos. Todos os recursos serão pagos para previdência, gastos obrigatórios. Por isso, eu falei no início da desindexação do orçamento, que é um outro tema que a gente precisa enfrentar, porque não haverá mais capacidade de investimento. O governo não vai ter gasolina para colocar na patrulha da Polícia Rodoviária Federal. Não vai ter o dinheiro básico para se manter a máquina funcionando. E isso passa por duas coisas: é a reforma administrativa, e dentro da reforma, que o texto é muito bom, e felizmente a gente tem o Pedro Paulo, que é um dos maiores gestores do Brasil, é um dos caras que mais conhece do tema, tocou isso no Rio de Janeiro, ele é um gestor especialista, de ótimo diálogo e com ótima entrada, e com espaço na imprensa agora. E o Hugo precisa de uma grande pauta. Então, nós temos que aproveitar esse momento para colocar lenha nessa fogueira e colocar do jeito certo. Porque, de novo, como você disse, o lado de lá, historicamente, foi sempre bem organizado, e cada setor do funcionalismo tem muito apelo junto aos parlamentares, e especial apelo em época de eleição, porque o discurso é sempre de uma narrativa de que querem sabotar os professores, querem sabotar as polícias, querem sabotar não sei quem, querem sabotar não sei quem, e por aí vai. Ninguém quer sabotar ninguém, a gente quer que o Estado seja mais eficiente. E a proposta do Pedro Paulo é excelente. E como eu disse aqui, a gente tem que rapidamente colocar isso na frente para amplificar esse debate que já vem ocorrendo. E, se possível, junto com outras frentes, como foi essa semana, né, Castilho? Com a Frente Comércio e Serviços, para a gente dar, de novo, para dar musculatura para esse debate. Mas muito bom, Luan. Prazer te conhecer. Muito Obrigado aí bom. pelas palavras. Luan, obrigado. Rafael, meu grande amigo, lá diretamente de Fortaleza. Bom dia, boa noite já, né? Boa noite a todos. Você falando aí, dando bom dia de Fortaleza, eu lembrei agora do problema que a gente está aqui em Fortaleza, né? De Comando Vermelho tomando de conta aqui da segurança pública, né? E a questão que eu levanto sempre, né? A questão não é polícia, né? É o judiciário. Essas leis que você prende, solta, né? E até aquele Rodrigo Pimentel comentando no Instagram hoje, uma operação que teve, que foram presos 39 bandidos do Comando Vermelho aqui, e o chefão já estava solto, né? Então a polícia prende e solta, né? Então uma questão dessa reforma dessas leis, né? Que é um tema, né, que é da segurança pública, que eu acho mais relevante também do que a própria polícia, né? E outro tema que eu bato muito, né? E eu falo muito aí no YouTube, que gera até discussões que é muito complicado e tal, e que eu já vejo todo mundo falando, é sobre a questão da reforma trabalhista, né? Na realidade, eu sempre sou a favor, até o fim de CLT, né? Como o Guedes tentou lançar a carteira verde e amarela, né? Então, se você quer a carteira verde e amarela, você vai para a carteira verde e amarela. Se você quer a CLT, continuar no atraso, você vai para a CLT. Todos os empresários aqui sabem o problema que a gente tem com o CLT, né? E essa reforma aí, como você diz, aumentando, aumentando, aumentando. Então, como se diz, é tanto direito para o empregado, e a gente tem medo de contratar. Primeiro, eu tenho medo de contratar, né? Porque todo dia é uma novidade que acontece com a gente que a gente nem acredita. Então, a questão da produtividade. Para a gente aqui na construção civil, rapaz, um absurdo a CLT. Ele não ganha, eu não posso pagar produtividade, eu não posso trabalhar no fim de semana, eu não posso. Se o cara quiser trabalhar, ele não consegue trabalhar, né? Porque o sindicato não permite. Então, você não pode pagar por hora, né? É uma complicação. Então, eu acho que a reforma da CLT, nem seria reforma, para mim mesmo é uma opção, né? A parte, como a carteira verde e amarela, que tentou se passar e não passou, que é uma forma que a gente tem que acabar com isso, porque isso vai mudar muita coisa, né? A questão justamente do trabalhista, a questão de trabalho vai diminuir muito, né? Aumenta a produtividade do funcionário, diminui custos. É um tema que eu bato muito nisso, né? Dessa questão da reforma trabalhista. E outro tema também que já estão levantando, que extremamente difícil, principalmente em época de eleição, mão de obra a gente não tem, todo o setor está reclamando, né? E aqui, principalmente no Nordeste, a gente tem muito problema com o Bolsa Família.
A gente não consegue assinar a carteira de mais ninguém e o pessoal não quer mais trabalhar para não perder Bolsa Família. A construção civil está um problema sério, principalmente porque jovem não quer trabalhar na construção civil e quem tem Bolsa Família não quer trabalhar, está recebendo ali, fica nisso, né? Então, são temas que são difíceis, mas que a gente tem que pensar como trabalhar isso e mudar isso, porque senão eu não sei aonde vai chegar, né? Porque é cada dia mais difícil para o empresário. Então, seria mais ou menos isso que eu sempre bato, e que eu acho que a gente deve tentar mudar alguma coisa nesse aspecto. Perfeito, Rafael. Absolutamente de acordo. Eu tenho pouca ou nenhuma esperança que nesse governo haja iniciativa de avanços que partam do governo, até por uma questão de posicionamento, até de campanha eleitoral do presidente que foi eleito. Do governo não virá nada, mas do Congresso pode vir alguma coisa, especialmente para se evitar retrocessos que a gente já vem vendo. Retrocessos, quando eu me refiro, retrocesso em relação à reforma trabalhista aprovada no governo Temer. Tá? Vindo do governo, eu não acredito. Lembre-se que o governo ainda tentou, no início no início do mandato, algumas coisas. Tentou mexer no marco do saneamento, o Congresso reagiu rapidamente. Mas reagiu rapidamente, né, ameaçando cassar o decreto. Para nossa felicidade. Número um, o governo havia negociado, era promessa de campanha, que de alguma maneira a contribuição sindical voltaria para poder realimentar os sindicatos que hoje vivem os problemas das empresas, porque não conseguem mais pagar seus trabalhadores, estavam tendo também, enfrentando o processo trabalhista. E o governo prometeu de alguma maneira e, felizmente, o Congresso também reagiu. O que eu quero, estou contando isso pelo seguinte: há um debate e também há atração e haverá oportunidade da gente tratar disso. Imediatamente tem um movimento que vai começar semana que vem, vocês vão ver, que é, de novo, tentar não evitar retrocessos e regular de maneira correta a reforma trabalhista que aconteceu lá atrás, para que a gente não volte a ter os índices de sermos campeões mundiais em números de processos trabalhistas. E sob o ponto de segurança pública, você falou, está corretíssimo. Esse é o tema das campanhas. É o tema que boa parte dos governadores e políticos enfrentarão nas eleições, porque ele aparece sempre como número um. Já foi corrupção lá atrás, já foi inflação, já foi isso, hoje é segurança pública. Então, esse tema certamente avançará no Congresso de alguma maneira. Não deve avançar na forma da PEC que foi enviada pelo governo. Ela avançará com alguma alteração. Tá, Rafael? Muito bom. Rafael, Depois de carbono oculto, depois de tudo que a gente viu aí é que não há dúvida mesmo de que algo será feito. Basta ver o discurso do Caiado, né? O Caiado ainda não figura bem nas pesquisas, mas o Caiado só fala de uma coisa. Só fala de que no estado de Goiás ele segurou a entrada das organizações criminosas. E o estado de Goiás tem sido um estado que vem avançando. Quem acompanha o estado de Goiás, você vê como segurança pública afeta ambiente de negócio. Então, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. O estado de Goiás tem batido recordes e recordes de investimento e de crescimento, geração de emprego, porque é mesmo. E eu vou te falar, eu tenho um negócio do Goiás. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade de estar indo para onde eu vou, numa cidade no estado de Goiás, do que eu tinha há alguns anos. Se os números que o Caiado fala são efetivamente verdadeiros, eu não sei. Mas a sensação de segurança mudou no estado de Goiás. muito bom. Rafael, obrigado. Senhores, 19h20, eu agradeço de coração a participação de todos. Israel, bem-vindo ao grupo. Obrigado. Nós precisamos muito da sua experiência, conte com o nosso apoio, nós vamos estar juntos, nós temos que somar tudo isso que está acontecendo, né, em grandes temas e, em alguns casos, em pequenos temas também. Não podemos deixar passar nada, porque a fome do governo em retroagir determinadas coisas, ganhos que nós já tivemos no passado, o governo volta a mexer. Eu acho que a gente não pode perder a atenção. Foi muito boa a sua entrada, agora automaticamente você está aí já no dia a dia,
E eu agradeço a participação de todos nesta primeira live. E vida que segue, e ficamos atentos aí para que não haja nenhum retrocesso e que a gente consiga avançar. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma ótima noite. Boa noite a Boa noite, todos. sucesso, Feliz, Israel. Obrigado, Lima. Obrigado a todos, pessoal. Pensei que não fosse nem ter quórum, dado o horário, mas fiquei feliz. Obrigado. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.